Hoje nós vamos conversar um pouco sobre história do Brasil, visando principalmente o concurso da Escola de Sargento das Armas ESA, mas também serve para todos os concursos, militares ou não, que caem em história do Brasil. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o período pré-colonial, os primeiros 30 anos do Brasil. Bom, a gente sabe que Portugal vai ser o grande país das grandes navegações, principalmente no século XV e no século XIV, né? Ele é o primeiro país a poder se aventurar além mar, por causa que, antes dos outros países da Europa, Portugal centralizou a sua administração, sobretudo a partir ali da entrada da dinastia de Aves. Então Portugal ele pôde se aventurar no descobrimento de novas terras através aí da navegação marítima, sobretudo no Oceano Atlântico. Então, por volta, né, ali de 1500, Portugal ele planeja uma grande expedição visando oficialmente chegar nas chamadas Índias, lá na Ásia. Só que essa expedição, ela desvia o seu caminho, né, intencionalmente ou não, e acaba chegando no Brasil. Essa expedição, que era composta aí de várias caravelas, 13 caravelas, era comandada por Pedro Álvares Cabral e acaba chegando no Brasil no dia 22 de abril de 1500. Eles vão chegar num lugar chamado Baía Cabralha, né, que vai ser batizada com o nome Baía Cabralha, que é no atual estado da Bahia. Chegando aqui, Pedro Álvares Cabral toma posse, né, da nova terra, né, nova terra que a gente já sabia, que os europeus já sabiam, né, que tinha nova terra aqui. Ele pega o seu escrivão da esquadra, né, o famoso Pedro Vaz de Caminha, que faz aí, rege, né, escreve uma carta falando sobre toda a terra, sobre tudo que eles encontraram. E essa carta é enviada ao rei por um navegador, né, que comandava uma das caravelas do Cabral, chamado Gaspar de Lemos, volta para lá, para Portugal, para entregar a carta, para anunciar ao rei a descoberta da nova terra. E aí depois o Cabral segue seu caminho, né, para as Índias. Deixando aqui algumas pessoas. Bom, a partir daí nós temos 30 anos de hiato, digamos assim. 30 anos em que Portugal não vai se preocupar tanto com o Brasil. Por que ele não vai se preocupar com o Brasil? Porque o Portugal estará mais focado, né, mais direcionado ao seu comércio lá com as Índias, em que dava mais lucro com os produtos que ele trazia de lá, sobretudo, né, as famosas especiarias, né, pimenta do reino, cravo, canela. Então ele estava mais preocupado com o comércio das Índias. Isso é um motivo. O segundo motivo de não dar tanta atenção ao Brasil é que aqui no Brasil, os portugueses, né, os europeus, eles não encontraram nenhum tipo de, nem metais preciosos, que era o que eles procuravam mais fortemente, que era a base do chamado mercantilismo. Além disso, eles não encontraram uma sociedade para fazer comércio, uma sociedade organizada de comércio, porque o que eles encontraram aqui foram nossos indígenas que viviam livre da caça e da pesca, não tinham esse costume de comércio. Então, principalmente por isso, por não encontrar ouro e prata, não ter sociedades organizadas e estarem mais preocupados com o comércio com as Índias, Portugal não dá muita atenção ao Brasil no início. Porém, ele manda para cá, em 1501, a primeira expedição exploradora, para explorar o território, dar nomes aos acidentes geográficos. Essa primeira expedição exploradora, que cai bastante nas provas militares, principalmente, ela vai ser comandada pelo Gaspar de Lemos, né, justamente aquele que tinha voltado para entregar a carta, e vai acontecer em 1501. Ok. O Gaspar de Lemos, assim como o Cabral também já tinha notado, ele percebe que o que tinha aqui, né, inicialmente de grandes riquezas, era uma árvore que dela podia se extrair uma cor avermelhada, uma tinta de cor avermelhada, chamada pau-brasil. Ok.
Gaspar de Lemos, retornando a Portugal, ele fala tudo ao rei, né? Coloca toda essa ideia para o rei. E o rei, né? Ele percebe, né? Que deveria explorar essa madeira do pau-brasil, que tinha um certo valor na Europa para atingir os tecidos. E só que ele não queria gastar com o Brasil, porque até então o Brasil não daria assim um lucro, né? O lucro estava nas Índias. Então, ele, né, o rei, ele decreta que sobre a terra brasileira haveria o chamado monopólio, ou monopólio régio, também chamado de estanco, ou seja, todos os produtos que tivessem no Brasil, naquela época mais o pau-brasil, deveria ser explorado somente por Portugal, né? Era um monopólio da coroa portuguesa. Sendo o Brasil uma colônia, né? A metrópole que iria explorar. Só que não tendo tanto interesse, ele vai ceder os direitos de exploração do pau-brasil para um grupo de comerciantes, ou seja, para a iniciativa privada. Esse grupo de comerciantes vai ser chefiado por um cristão novo chamado Fernão de Noronha, que chefia outros comerciantes cristãos novos. Cristão novo é aquela pessoa que não era adepto do cristianismo, né, mas por uma imposição da época, para não ser perseguido nem morto, principalmente pela Inquisição, ele se converte ao cristianismo, então por isso cristãos novos. O Fernão de Noronha e seus comerciantes eles vão organizar, financiar, na verdade, uma próxima expedição para o Brasil. Essa próxima expedição vai ser comandada por Gonçalo Coelho, o comandante Gonçalo Coelho, segunda expedição exploradora, Gonçalo Coelho. O Gonçalo Coelho veio para cá em 1503, só que o interessante disso é que o financiamento dessa expedição vai se dar com o capital privado. Então, em 1502 ocorre a cessão do monopólio a esse grupo de comerciantes, chefiados por Fernando de Noronha, e em 1513 eles vêm para cá, para o Brasil. 1504 tem dois fatos interessantes. 1504, o rei português, ele cede o que a gente conhece aí como a primeira capitania, até a primeira capitania hereditária do Brasil, que é a chamada Ilha de São João, que é o atual ilha lá de Fernando de Noronha. Ele cede a Ilha de São João para o Fernão de Noronha, por isso o nome Fernando de Noronha, a partir de 1504. A partir de 1504 também vai acontecer de virem para o Brasil bastante corsários, piratas, para explorar aqui a terra, né? Para roubar os produtos que aqui tem, principalmente o pau-brasil. E esses piratas vão ser principalmente franceses, a partir de 1504. Então, com o passar do tempo, a ameaça à posse da nossa terra, do Brasil, né? A posse, a ameaça aos portugueses, vai fazer com que o rei mande para cá algumas expedições para tentar cuidar e expulsar aqueles que aqui estavam tentando invadir. São as famosas expedições guarda-costas. As expedições guarda-costas, elas vão ser comandadas pela mesma pessoa, o comandante Cristóvão Jacques. Elas vão se dar em 1516 e 1526, um intervalo grande aí de 10 anos, para tentar cuidar, guarnecer a nosso vasto litoral. Só que quando chega ali no final da segunda expedição de 1526, quando o Cristóvão Jacques retorna para Portugal, ele informa ao rei que não tinha como controlar, né, um imenso território com apenas algumas expedições. Então, essa informação, aliada ao fato de que o comércio com as Índias já não estava dando tanto lucro, principalmente porque outros europeus já estavam navegando, né, holandeses, ingleses já estavam indo para lá, então não era mais uma exclusividade portuguesa comercializar com as Índias, e também pelo fato dos povos daquela região não quererem mais ser subjugados, digamos assim, pelos portugueses. Então aquele comércio das Índias já não estava dando tanto lucro. Isso, mais um risco de poder perder a principal colônia, que era o Brasil, o rei português ele vai pegar e vai organizar uma expedição chamada Expedição Colonizadora, para tentar colonizar o Brasil, né?
ele manda para cá o comandante Martim Afonso de Souza com a chamada expedição colonizadora. E aí ele traz gado, traz pessoas para ficar no Brasil e realmente com essas pessoas começar uma colonização efetiva, tá, da terra Brasil. Então esse aí é uma sinopse dos primeiros 30 anos do Brasil, chamado de período pré-colonial, ao qual a principal atividade econômica é o pau-brasil. Finalizando essa ideia, duas palavras têm que ser chamadas a atenção. A palavra estanco, que é o monopólio régio, o direito exclusivo de Portugal de poder explorar a terra brasileira, mesmo que ele possa ceder para particulares. E a palavra escambo, que é a troca sem dinheiro. O escambo foi a forma, né, inicial dos portugueses explorarem o pau-brasil. Então eles davam mercadorias para os índios, mercadorias que para os portugueses não tinham muito valor, como espelhos, machados, etc. E os índios trabalhavam para os portugueses em troca, cortando o pau-brasil, carregando a madeira. Então, estanco e escambo são duas palavras parecidas, mas com significados bem diferentes. Então tem que saber bem a diferença entre esses dois.